Olá, turma, boa tarde. Hoje vou enviar para vocês o vídeo de geografia a partir da página 14, ok? Aproveitamento dos rios. Rios que percorrem relevo de planície, tornando seu curso mais lento e formando meandros, são chamados de rios de planície. Esses rios são favoráveis à navegação. Aqui nós temos a imagem de dois exemplos desses rios, ok? Continuando. No norte do Brasil, há cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, o que possibilita o transporte de pessoas e mercadorias para diferentes lugares. O rio Amazonas é o principal rio dessa região do país. Os rios de Planalto percorrem relevos com desníveis, por isso, ao longo do percurso de suas águas, formam-se cachoeiras e cascatas. Esses rios, eles podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas e geração de energia. A usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, tem o maior aproveitamento hidrelétrico do país. Foi construída no Rio Paraná, principal rio do estado do Paraná. Então aqui nós estamos lendo, sobre esses rios, sobre onde ele se localiza, sobre o principal rio desses, que é o rio Amazonas, para que ele serve, ok? E além disso ele é aproveitado, além de dele servir de transporte de pessoas e mercadorias, ele também é aproveitado aí para a instalação dessa usina hidrelétrica tão importante. Aqui nós temos então a imagem, dessa usina hidrelétrica para ver como ela funciona. Essa é a vista aérea da usina hidrelétrica de Itaipu, tá certo? Na página 15, continuamos falando aí sobre o rio, sobre os rios. O Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, com cachoeiras e corredeiras em vários trechos, é outro exemplo de rio de Planalto. Ele percorre 5 unidades federativas. Bom, ele nasce em Minas Gerais, atravessa a Bahia, passa pelas divisas entre Bahia e Pernambuco, Sergipe e Alagoas e deságua no Oceano Atlântico. Então, esse é o percurso aí do Rio São Francisco. Importante vocês observarem esse trechinho, que logo mais nas atividades, vocês vão precisar dessa informação, tá bom? Agora vamos falar então sobre os rios perenes e temporários, o que são, Para que um rio seja aproveitado para navegação ou instalação de usinas hidrelétricas, é necessário que ele seja perene ou permanente. Isso é, que mantenha seu curso com água o ano inteiro. Então, o rio perene é aquele que mantém o seu curso com água o ano inteiro. Em locais onde há seca prolongada, com escassez ou poucas chuvas, os rios secam. Então, eles secam completamente, então eles são formados de rios temporários, porque na seca eles secam, eles já não existem. Então, aqui, como que vocês vão conseguir, perceber aí a diferença desses rios, do rio perene e rio temporário. Também uma informação importante para vocês no momento de prova, e no momento de realizar as atividades, tá bom? Se vocês quiserem, turminha, podem ir fazendo igual eu fiz aqui na apostila. Eu fui colocando aí as partes importantes, Eu fui grifando aí com o meu marca-texto. Vocês podem fazer isso também, tá? Então, no Saiba Mais, falando aí do Velho Chico, que é um recurso hídrico muito importante para os habitantes do Nordeste. Então, ele serve como meio de transporte, fonte de energia elétrica e irrigação. Aqui nós temos, então, a imagem também para vocês verem aí, do Rio São Francisco, ok? Agora, nesse finalzinho aqui da página 15, nós temos uma atividade para vocês decifrarem a carta enigmática. Então, vocês vão observar as palavras
e as imagens e descobrir a importante informação sobre esses rios. Então, vocês vão substituindo aí os desenhos, né? Então, vocês vão descobrir a frase: os rios brasileiros são alimentados pelas águas das chuvas. Bom, turminha, agora essa página 16 é todinha de atividades, tá? Vocês têm aqui a tirinha, vocês têm que fazer a leitura da tirinha, pintar de cor amarela as utilidades da água, das águas do rio para a comunidade do indígena Guaraci. Isso mencionado na tirinha. Então, aqui vocês podem observar, né? Eu já pintei aí de amarelo as utilidades dessa água. Então, seria a utilidade para beber, para cozinhar, tomar banho e fonte de alimento. Então, vocês vão pintar de amarelo essas partes da tirinha. Continuando, está pedindo aqui para citar 3 formas de aproveitamento dos rios no lugar onde nós moramos. Então, vamos pensar quais são, né, as formas de aproveitamento dos rios, né? Então, aqui nós temos uma sugestão de resposta, tá? Não precisa ficar igual aqui a da apostila, mas uma sugestão aí, né? Tá falando a navegação, geração de energia elétrica, irrigação, lazer, pesca. Então, aqui são alguns exemplos, sugestões. Vocês podem colocar mais, tá bom? De acordo com o que você imagina. No exercício 2, vocês vão usar essas palavras, né, da tirinha. Então, palavra planalto, perenes, temporários e planície. Com essas palavrinhas, vocês vão completar as frases abaixo. Então, vamos ver. Tem que completar de uma forma que faça sentido a frase, né? Então, a primeira frase. Os rios de planície têm cursos mais lentos e favoráveis à navegação. Letra B. Os rios de planalto percorrem relevos com desníveis e podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas. Letra C. Rios que mantêm seu curso com água o ano inteiro são chamados de perenes. Lembra que a gente viu logo lá na página anterior? Ou permanentes. Agora, letra D. Em locais onde há seca prolongada, com escassez ou poucas chuvas, os rios secam completamente. São chamados de rios temporários. Lembrando que essa atividade é uma atividade também importante para vocês estudarem para as provas, tá bom? Aqui no finalzinho da página 16, nós temos então o texto agora, bacia hidrográfica. Então, nós já estudamos, né, que a superfície da Terra não é igual em toda a sua extensão, uma vez que apresenta irregularidades do relevo. Nós estudamos relevo aí nas páginas anteriores, né? Então, eles interferem no curso da água, né? Nos cursos da água. Quando a água percorre o leito do rio, ela retira sedimentos das áreas mais altas do relevo, que são os planaltos, deposita-os nas áreas mais baixas, que são as planícies, pois o seu percurso é feito sempre das áreas de maior altitude para as áreas de menor altitude. Nós estudamos isso lá na parte de relevos do Brasil, ok? Aqui na página 17, continuando, né? Os cursos de águas juntos formam uma bacia hidrográfica, que é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Aqui nós temos uma imagem de satélite de uma bacia hidrográfica brasileira. Olha que interessante, né? Parece uma folhagem aí, né? De tanta ramificação, né? Das bacias hidrográficas. Então, aí vocês têm os rios, né? E os seus afluentes. O território brasileiro tem muitos rios, todos distribuídos por várias bacias hidrográficas. Então, aqui é o conjunto, né, dessas bacias que está mostrando aqui nessa imagem, tá bom? Essa é a bacia hidrográfica de Ubatuba, tá bom? Então, que legal essa imagem, né? Aí nós vamos então para a atividade referente a tudo que nós aprendemos.
Bom, essa primeira atividade está pedindo para analisar o mapa lá do material de apoio. Então, eu vou passar para vocês aqui, vou mostrar esse mapa aí do material de apoio, tá bom? E aqui está perguntando, ó, a unidade federativa em que você vive faz parte de quais bacias hidrográficas? Então, nós vamos olhar, conferir essa resposta, né? Que é a bacia hidrográfica do Rio da Prata e bacias costeiras do Sudeste. Nós vamos confirmar essa resposta olhando o mapa lá do material de apoio. Bom, essa é a página então do material de apoio, tá? Esse é o mapa que vocês vão observar para responder aí as questões. Então, o que nós vamos observar? A gente precisa observar primeiro o mapa, procurar onde é a nossa unidade federativa. Então, aqui nós já encontramos, né, a nossa unidade federativa, que é São Paulo, e aqui vocês precisam observar quais são, então, as bacias hidrográficas que fazem parte de São Paulo. Então, vocês têm aqui duas cores, né? Se vocês olharem lá na legenda, vocês vão procurar essas duas cores, né? Esse lilás e o marronzinho. Então, para descobrir quais são as bacias. Aqui no mapa, né, a gente já descobriu aqui, né, a primeira, que é a bacia hidrográfica do Rio da Prata, e o outro que é a bacia costeira do Sudeste. Então, turma, essa primeira questão a gente já conseguiu observar lá no mapa, né? Que lá na unidade federativa, ou seja, São Paulo, que é onde nós vivemos, nós temos a bacia hidrográfica do Rio da Prata e as bacias costeiras do Sudeste. Agora nós vamos procurar a segunda questão, que fala do rio Amazonas, que nasce no Peru, com o nome do rio Ucayali. Ao entrar no Brasil, ele passa a ser chamado de Solimões até a junção com o Rio Negro. Desse ponto até a sua foz, ele recebe o nome de Rio Amazonas. Então, aqui na questão A, o rio Amazonas pertence a qual bacia hidrográfica? Então, nós vamos observar também lá no nosso mapa, tá? Para descobrir aí que ele faz parte da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Aqui a questão B, para nós marcarmos lá com um lápis no mapa, nascente do rio Amazonas e um círculo na foz do rio Amazonas. Vamos ver como ficou. Bom, então aqui, turminha, nós temos a nascente, né? Que chama-se Rio Ucayali. Aqui é a nascente, tá? E aí ele vai percorrendo, então nós vamos fazer o círculo onde o rio Amazonas deságua, a foz do rio Amazonas. Então aqui é onde ele nasce, com o nome de Ucayali, no Peru. Ele percorre, né, faz esse percurso até a sua foz aqui, onde ele deságua no Oceano Atlântico, tá certo? Bom, então, turminha, olhando lá no mapa, nós já respondemos também a questão C, né? Em que oceano o rio Amazonas deságua, que é no Oceano Atlântico, tá? Então, essas questões aqui dá questão 1, questão 2, A, B e C, vocês vão fazer utilizando esse material de apoio, tá bom? Então, turminha, aqui, olha, né, destacado aqui em rosa, é o percurso aí do Rio São Francisco, tá? Então, ele passa por todos esses estados aqui, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, um pedacinho de Sergipe, tá bom? Esse é o percurso do Rio São Francisco. Bom, então respondemos a letra B, agora a letra C, que eu também já acabei respondendo lá, né? Que vocês tinham que identificar aí as unidades federativas e formas de relevo pelos quais esse Rio São Francisco passa. Bom, as unidades federativas eu já falei lá no mapa, né? Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Agora tá perguntando sobre o relevo, né? Quais relevos? Planalto, depressão e planície. Então, essa é a resposta da letra C. Agora, turma, na próxima página 19, e esse pedacinho aqui, finalzinho da página 18, tá falando aí sobre uma atividade, né, que é a cruzadinha, é um cruzadão, na verdade, né? Então, aqui o que que vocês vão fazer, né? Vocês vão ler cada questão aí, tá bom? São bastante questões, todas de acordo com o que nós estudamos até agora, tá? Se tiver dúvida, vai voltando aí as páginas anteriores para encontrar as respostas, tá bom? Então, nós temos aí de A até F, e na próxima página, continuando aí o cruzadão, né? Do G até o O. Então, vocês vão ler, tá bom? Todas as questões, vão ver que não são difíceis, tudo relacionado ao que estudamos até agora sobre os rios, tá bom? E aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? A resposta aí desse cruzadão, tá bom? Mas procurem realizar a atividade, né? Antes de olhar aqui a resposta, tá bom? Então, ficou relevo, erosão, planalto, escarpas, altitudes, montanha, humanos, depressão, planície, nascente, navegação, temporários, energia, irrigação e bacia. E aqui, né, na vertical, ficou estrutura antiga que formou aí, tá bom? Então, a nossa correção, a nossa atividade de hoje vai até essa página 19, tá bom, turminha?